Aqui tá bonito o dia, né? Tá iluminado. E Aqui faz um calor, menino. Eu não sei se pelo fato de que é telha de amianto aqui na casa do papai. sim. Deixa eu citar aqui de uma vez. Pronto, vou compartilhar agora o teu perfil. Pronto. Quer compartilhar no GEAC lá de uma vez? Já compartilho. Pode deixar. Tá no meu? Pode compartilhar lá. Ou quer que eu compartilhe, amigo? Ou Já então a Janete. compartilhei. É só você aprovar a publicação lá. Tá. Vamos lá. Vamos ver. Não tá chegando lá? Eu faço. Tá. Uhum. Eu acho que tá. Já está lá. Você compartilhou a sala de vídeo. Eu vi aqui aparecer a mensagem, hein? Foi errado então? Não, foi. Quem compartilhou fui eu. Tá certo ou tá errado? Deixa eu ver. Eu acho que está certo. Então tá certo, então deixa assim. Já, eu acho. Se tá certo, deixa assim. Deixa eu ver. Ou então a Janete compartilha lá daqui a pouco. Aqui no meu. Aham. Tá aparecendo. Lá a Janete resolve. Se não tiver certo, ela conserta. Ela está passando por auditoria. Ela promove o café. Não, mas ela faz tudo. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Quando ela está fazendo vídeo, eu tô ajustando do outro lado e vice-versa. Meus irmãos, bom dia. Hoje é 22 de setembro e nós estamos com o nosso irmão Iraci. Eu estou em Esmeraldas, na casa do meu pai, região metropolitana de Belo Horizonte, e o Iraci está falando conosco lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Iraci. Bom dia. Bom dia, Walter. Bom dia a todos os irmãos e as irmãs que nos assistem. É uma alegria estar aqui mais uma vez na Casa Espírita Seara do Divino Amigo, né? E com o amigo Walter. Isso que a gente está fazendo aqui antes, gente, é porque a gente, como a publicação, a transmissão no Facebook, a gente compartilha nos perfis pessoais
no perfil na página da CESDA e no grupo, que o Iraci, a Janete, esposa dele, também tem lá de assuntos e publicações espíritas. Então, a gente tem que ficar fazendo esses ajustes às publicações para que mais pessoas tenham acesso, que possam vibrar e orar conosco. Vamos aproveitar esse tempinho que nós temos antes das 9 horas para o Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos traz aqui hoje. Saiu a questão 929. Pergunta Kardec. Há pessoas que, estando privadas de todos os recursos, nesse caso, mesmo que a abundância reine em seu redor, não tem senão a morte por perspectiva. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Aí os nossos amigos respondem: não se deve jamais ter a ideia de se deixar morrer de fome. Encontrar-se-á sempre meios de se alimentar. Se o orgulho não se interpuser entre a necessidade e o trabalho, disse, frequentemente não há profissão tola e não é a situação que desonra. Disse, para os outros e não para si. Olha, o que nos fala esse texto? Essa pergunta. Há pessoas que, estando privadas de todos os recursos, nesse caso, mesmo que a abundância reine ao seu redor, não tem senão a morte por perspectiva. Que partido devem tomar? Vamos entender primeiro o seguinte, está lá no capítulo 1 do livro 4, que fala penas e gozos terrestres. Meus irmãos, muitas vezes o que as pessoas fazem, greve de fome, ou então quantas pessoas a gente tem relatos hoje em dia, um caso que eu vou relatar aqui as escolas aqui em Minas Gerais. A merenda é terceirizada. O que acontece? Os professores não podem merendar na escola. E muitas vezes joga-se fora. A vida de um professor hoje em dia, quantos professores eu não conheço, começa lá 7 horas da manhã, que para chegar na escola sai de casa 5 horas, aí chega lá 7 horas. Muitas vezes vai terminar um turno às 11 horas, já vai ter que ir correndo para outra escola, está ali dedicando. E muitas vezes não pode compartilhar. E com salário que muitas vezes não permite, igual eu estou falando, sai de casa cedo, não tem condição, o salário tem que trabalhar em duas escolas, 2 turnos, chega em casa tarde da noite, isso quando não vai para um estudo, tem acesso e não pode ter a liberdade de almoçar. Nós temos casos de pessoas que fazem greve de fome. E aí? É nossa responsabilidade cuidar do nosso organismo, que é o quê? Esse corpo que a gente tem é a morada do nosso espírito. Nós devemos, tanto em questão de doença, preservar, cuidar deste corpo. Iraci, fica à vontade. Amigo, nós estamos falando, esse mês é o mês, digamos, do Setembro Amarelo, né? É o mês da vida, da preservação da vida, né? Então, dispor do cuidado da vida, do cuidado da manutenção do corpo é algo que não nos faz bem, porque seria uma espécie de abreviação da vida, um suicídio indireto, né? Então, por isso, precisamos cuidar, sim, do nosso corpo, da nossa mente, buscar os meios de sobrevivência e de nos alimentarmos, né? Porque precisamos viver a nossa vida aqui na Terra até o último instante.
da encarnação que Deus nos concedeu, né? Hoje, então, temos de novo um bom dia a todos que nos acompanham, povo de Sacramento, de Porto Alegre. Bom dia, Walter. Bom dia aos amigos espirituais que nos acompanham, a quem pedimos mais uma vez assistência. Gratidão a todos por esta oportunidade. Hoje nós vamos, no nosso Evangelho, vamos refletir um pouco a respeito do tema Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. É um tema do capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro ou limpo o coração, do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é muito lindo, ele fala da pureza e da simplicidade de coração, fala da verdadeira pureza, né? E na instrução dos Espíritos, traz um tema, deixai que venham a minhas criancinhas, mais uma vez, símbolo da pureza e da simplicidade. E outro, encerrando o capítulo, então, 8º, o tema, bem-aventurados os que têm fechados os olhos. É uma passagem que trata de uma lição de humildade, de simplicidade e de pureza. E também dos cuidados da cura dos males do corpo e principalmente do espírito. Traz uma mensagem do irmão João Batista Maria Vianney, o Cura d'Ars. É uma mensagem que tem correlação com o Sermão da Montanha do Cristo, mas essa bem-aventurança em si não é uma das bem-aventuranças ditas pelo Cristo, e sim por esse irmão espiritual. E quem foi, então, esse irmão João Maria Vianney, o Cura d'Ars? Ele foi um padre, né? Que era um espírito, uma pessoa muito querida na França. E essa passagem que foi transcrita no nosso Evangelho segundo o Espiritismo pelo codificador Allan Kardec, ela foi transmitida apenas 2 anos após a sua desencarnação. O nosso irmão Cura d'Ars, né, como ficou chamado, nasceu em 1876, né, na cidade d'Arly, próxima à cidade de Lyon, na França, filho de camponeses, Mateus Vianney e Maria Beluzzi. Foi o 4º filho de um total de 7. Como de costume nas comunidades pobres, trabalhou desde a infância na lavoura, ajudando o pai e a mãe. Falava um dialeto local, quando criança, quando jovem, não falava o francês. Não conseguiu frequentar a escola, pois não tinha escola na sua localidade, né? Então, somente com 18 anos, na adolescência, que conseguiu, quando foi instalada uma escola na sua localidade, então, ir à escola e estudar por 2 anos. Mas, desde pequeno, desejava e queria e falava em ser sacerdote. Daí, então, aos 20 anos, consegue ir para o seminário, mas ele tinha grandes dificuldades com o francês e especialmente com o latim, que eram as línguas pelas quais eram rezadas as missas e os cultos. Então ele estudou, teve grande dificuldade para ser ordenado padre, porque eles consideravam que ele era uma pessoa de pouca cultura, mas ele era persistente e humilde. E aquelas pessoas como Francisco de Assis, né, como Chico Xavier e tantos outros, né? Pessoas simples que têm uma pureza de coração que transcende a tudo e nos passa essa mensagem de amor e de paz. Foi perseguido, então, pelos padres jacobinos, né, que na época eram favoráveis à Revolução Francesa, pela própria Revolução Francesa, era uma revolução mais direcionada ao ceticismo na época.
também pelas tropas de Napoleão, pois se recusou a aceitar a convocação para ir para a guerra, era um pacifista, então foi considerado desertor. Então teve muitas dificuldades, mas com a sua humildade, com a sua persistência e a sua luta nos objetivos do que desejava ser, né? Então, aos 32 anos, ele é ordenado padre e é designado, então, para um vilarejo muito pobre, que era o vilarejo de Ares. E lá, então, ele passou a ser o confessor, né? E em pouco tempo recorriam àquele local pessoas de toda a França, verdadeiras procissões, querendo se confessar com ele, dado o seu estado de elevação espiritual e de bondade. E com o seu atendimento espiritual que ele prestava, que por certo era um médium de cura, muitos obsedados, né, eram curados. Então ele ficou muito famoso por isso, mas não deixou de ser simples. Plantava seu próprio alimento e ainda distribuía aos pobres locais. E com a sua influência fez um grande trabalho de assistência social também, de atendimento aos pobres daquela região. Desencarnou em 1859, aos 73 anos, e foi beatificado pela Igreja em 1905 e canonizado, ou considerado santo, né, em 1925, pelo Papa Pio XI. Ele, na Igreja Católica, é considerado o padre dos padres, né, esse espírito de luz. Então, em 1861, né, 2 anos após ter desencarnado, ele dá essa passagem que foi colocada em O Evangelho segundo o Espiritismo. Passagem: bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Publicado no Evangelho segundo o Espiritismo, então, em 1864, quando saiu a primeira edição do Evangelho. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos, diz a mensagem do irmão espiritual, atendendo a uma evocação que foi feita em uma sessão mediúnica em 1861. Meus bons amigos, para que me chamastes? Teria sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, ore e espere. Nessa abertura da mensagem do irmão, já podemos ver aqui o seu respeito de adoração e de elevação do pensamento e o sentimento a Deus. Quando ele fala que ela perdeu a vista, já fica a dúvida e a pergunta, né? Por que será que aquela irmã teria perdido a vista? Seria uma expiação ou seria uma prova, um pedido? Também vemos a compaixão daquele irmão espiritual e o seu exemplo de fé e de paciência, que devemos manter conosco sempre. E ele segue: não sei fazer milagres, eu sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Parafrasando Jesus: vai, a tua fé te curou, né? Um gesto de humildade, de submissão à vontade de Deus, à inteligência suprema, aquele que supre todas as nossas necessidades e sabe do que realmente necessitamos. Mais um sinal de humildade e pureza de coração, que é um dos caminhos que Jesus nos ensinou, né? A sermos como as crianças, humildes e simples, ou como os pássaros do céu, conforme dizia o Mestre Jesus.
As nossas aflições volvei sempre para o céu e o olhar e dizei do fundo do coração. As nossas aflições volvei, ou virai para o céu e olhai e dizei do fundo do coração. Ele está nos chamando a preparação para a prece, elevação dos sentimentos, antes de orarmos. Meu Pai, e daí dizei essa essa prece, ele ensina então uma espécie de prece para o doente, para aquela doente. Então dizei do fundo do coração, diz Curadare, meu Pai, cura-me, mas faz que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brandura que possuía quando criastes. Prece com aceitação da situação, do pedido e da submissão à vontade de Deus, dita com fé e com a certeza que Ele sabe de que realmente precisamos e nos atenderá. Diz que cura o meu corpo, se possível, mas, sobretudo, antes o espírito. Falamos no início, na mensagem do Livro dos Espíritos, que devemos cuidar do corpo, sim, nos alimentar. Sempre, até o último instante. Mas a verdadeira cura é a cura do espírito, dos nossos males e dos nossos sofrimentos humanos. E a aceitação da vontade de Deus, a resignação, é o caminho. Após essa prece, diz ele, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, vos serão dados a força e a coragem, e quiçá, ou talvez, também a cura que apenas timidamente ou envergonhadamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Então, se fizermos a prece a Deus, né, receberemos a força e a coragem para seguir adiante e suportar, no caso, aquela provação. Aqui ele estava falando, né, da provação da falta da visão. E, quiçá, né, também se cure. Então, principalmente ter a força e a resignação para aceitar, e a força para superar aquela dificuldade e a resignação da vontade de Deus. E pode ser até que seja curado do corpo, né, se isso for o objetivo, né? Então é renunciar, nós precisamos aprender a renunciar muitas vezes os nossos desejos momentâneos, que pode representar, se esse desejo for atendido, quem sabe o fracasso de uma escolha. Pode ser que tenhamos vindo a este mundo a pedido com uma determinada dificuldade, né, em nosso corpo, justamente para superar um erro do passado, expiar ou passar por uma prova de algo que fizemos. E se essa cura vier, digamos, se a gente se curar antes do momento, antes de passar, de atingir esses objetivos, poderemos estar, então, o nosso pedido poderá representar o fracasso da nossa escolha antes da encarnação. Então, por isso que Deus sabe de que precisamos. E Ele está sendo muito, digamos, humano, delicado, ao dizer isso na mensagem ao nosso irmão Curadares. Contudo, diz ele, uma vez que aqui me acho numa assembleia, onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que são privados da vista, aqueles que são privados da vista devem considerar-se os bem-aventurados da expiação, né? Aquilo que falamos, é preciso que possamos procurar olhar para dentro de nós, fazer aquela análise e entender o porquê estamos passando por determinada situação, né? Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancais o vosso olho se fosse mau,
e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Um olho aberto poderá despertar em nós as ilusões do mundo, né? A avareza, a ambição, né? E outras tantas, digamos, tantos males ou tantos vícios. Quem sabe a luxúria. E quem sabe são vícios que trazemos de outra existência. Pode ser que sim, pode ser que não. Cada caso é um caso, não estamos afirmando nada. Estamos refletindo sobre os sofrimentos porque passamos nesta vida, trazendo nesta mensagem o exemplo da dificuldade de ver. Mas são tantos os outros exemplos de limitações, né, e necessidades especiais que a vida nos proporciona, né? E precisamos sim procurar compreender, nos resignar e seguir adiante da vida, buscando a forma de sobreviver, né, sem parar, sem desistir, conforme nos trouxe a mensagem inicial. Quantos há no mundo que um dia, nas trevas, dizerão terem visto a luz? Sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem ver inteiramente a vida das almas, podem ver mais do que vós, que tendes límpida a visão. Ver a vida das almas, aquela pureza de coração de que fala o capítulo do Evangelho. Enxergar o seu próprio interior, ver mais o mundo espiritual, voltar-se para dentro de si mesmo. Isso que ele está nos falando. Está também nos falando da necessidade do arrependimento e de nos afastarmos dos descaminhos. E está também nos falando do alívio que sentimos quando cumprimos a nossa missão. Aquele sentimento de dever cumprido, quando fazemos a nossa parte nas nossas atividades e no nosso trabalho. Diz ele: quando Deus me permite descerrar as pálpebras a alguns destes pobres sofredores, e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Ele está dizendo que como é importante ver sem contaminar-se com as ilusões do mundo. Aquele que estava com a limitação da visão não estava vendo muitas maldades deste mundo, mas ao passo que vê, passa a perceber todo o mundo, toda uma sociedade, muitas vezes, com muitos vícios a serem superados, ainda, como nós, como seres humanos, seres imperfeitos. E quem sabe aquele que teve a vista curada, né, do problema da visão, não pode se escandalizar com certas coisas da nossa sociedade. Ou pior, se entregar a determinados vícios. Né? Então saibamos avaliar essas situações com muita calma, com muito amor, com muito carinho e muita pureza de coração, sem condenar ninguém e sem fazer juízo. A candeia ou a luz do corpo é o olho. Portanto, se teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em trevas. Quem diz isso é Jesus em Mateus 6, 22 e 23.
Os olhos são a luz do mundo. Pelos olhos nós percebemos a luz do mundo e do universo, né? E se os nossos olhos forem capazes de fazer com que a gente veja as boas coisas, a beleza da vida, a beleza da natureza, a beleza da convivência, a beleza da obra da criação de Deus, trarão luz à nossa vida. Agora, se os olhos servirem para ver as coisas más, então, né, conforme diz Jesus, o nosso corpo todo estará, digamos, entrando nessa vibração de maldade. Ao afirmar, se o teu olho for simples, Jesus está então se referindo à simplicidade, mais uma vez. E não há simplicidade sem pureza de coração. Porque o capítulo fala justamente de mantermos puro o nosso coração, puro de todo sentimento de maldade. Para aquele que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência e as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-las. Então, cabe a nós ver e perceber entre o certo e o errado, entre bem e o mal, e escolher o bom caminho. Porque a dor é o aguilhão que impele para frente no sentido do progresso. Isso está no livro de A Gênese. O aguilhão, para quem é do interior, a que se refere o texto aqui, ó, é aquela vara que tinha aquela ponta que antigamente se usavam para tocar os bois, para carregar o carro de boi. Quem é da cidade talvez não perceba esse detalhe, mas então é isso. É algo que impele, faz com que o animal caminhe. Então, de certa forma, a espiritualidade, ele vai nos conduzindo também para que a gente siga pelo bom caminho. Por isso que, por vezes, precisamos sofrer as expiações da vida e as provas, como o aguilhão que nos impele ao progresso moral e espiritual. Diz Curadares: ó, bem-aventurado o cego que quer ver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade de tocá-la, vê as almas e pode alcançar-se com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Enxergar o bem, enxergar a vida espiritual. Quão importante, então, é a compreensão do sentido da vida, da lei de causa e efeito, de que nos fala o Espiritismo, e do esforço que devemos fazer para superar as nossas dificuldades do dia a dia, com abnegação, renúncia da própria vontade, né, com humildade e pureza, se dobrando, então, aos desígnios da vontade de Deus. Mas, é claro, trabalhando e fazendo a nossa parte para buscarmos meios de bem viver e bem aproveitar a nossa vida, a nossa encarnação. E segue: abertos os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma, fechados estão prontos, ao contrário, a fazê-lo subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Pois é, os olhos abertos, então, podem enganar-nos e nos conduzir pelos caminhos dos engodos da vida. Já a cegueira dos olhos pode nos conduzir aos caminhos do acolhimento fraterno, do esclarecimento e do consolo das nossas almas, dos olhos ou de outras enfermidades por que carregamos, né? E já chegando para o final da mensagem, ele traz
uma mensagem àquela jovem que esperava ser curada ou tinha sido levada lá para ser curada da visão. Agora, algumas palavras dirijo a ti, minha pobre sofredora, diz ele. Espera e tem ânimo. Espera e tem ânimo. Espera um momento e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias? Se ele dissesse para ela, vai ser curada, poderia ser que ela ficasse feliz. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Se essa felicidade não poderia no futuro se transformar em tristeza? Confia no bom Deus que faz aventura e permite a tristeza. Então Deus nos faz a aventura, a alegria e permite que por vezes passemos pela tristeza para o nosso bem. Farei tudo o que me for consentido a teu favor. Tudo o que for consentido pela espiritualidade, tudo o que for consentido por Deus. Mas a teu turno, ou a teu tempo, ora e, ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Vianney Curadares, Paris. Então, nesta mensagem, nós temos o exemplo dos elementos do atendimento espiritual no centro espírita, do acolher, do consolar, do esclarecer e do orientar aqueles irmãos que nos procuram ou que procuram os centros espíritas. Acolher nas suas aflições, dar as boas-vindas para que se sintam fazendo parte de algo. Consolar os seus corações, fazer com que entendam os motivos dos sofrimentos, pelo esclarecimento da doutrina espírita, que essa doutrina maravilhosa nos proporciona, e dando a orientação para seguir adiante, né? Cabendo o respeito do livre-arbítrio de cada um, como seguirão adiante. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, se deve buscar, então, as causas numa vida anterior. Causa e efeito. Aqui são os comentários do codificador, nosso codificador Allan Kardec, que ele faz em relação a essa mensagem. E tudo aquilo que se dá o nome de capricho da sorte não é mais do que o efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena seja sempre com relação à falta. Deus não permite que um fio de cabelo a mais seja colocado nas nossas provas, além daquilo que mereçamos, né? Mas a semeadura daquilo que semearmos na vida é livre, temos o livre-arbítrio. Agora sim, colheremos sempre aquilo que plantarmos. Se, por sua bondade, Deus lançou um véu do esquecimento sobre os nossos atos passados, por outro nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Para compreender isso, é preciso arrependimento, simplicidade e resignação. Porque sem arrependimento, sem simplicidade, sem resignação, nós não olhamos para dentro. Não fazemos a nossa autoanálise e não percebemos os nossos erros. E a doutrina espírita nos ensina justamente nesse sentido. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta pode ter sido a causa de sua queda, conforme bem como falamos antes. Talvez tenha sido motivo de que outro perdesse a vista,
ou de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que ele impôs, ou dos maus tratos ou maus cuidados. Em hipótese alguma, está afirmando que quem passa por dificuldades ou tem algum problema, digamos, alguma necessidade especial, seja alguém que está nesse sentido. Talvez o texto está colocando. Então, muitos sofrimentos por que passamos, né, talvez seja objeto dos nossos próprios erros do passado, seja desta vida ou de outra. Em hipótese alguma se usa o sempre, a certeza de tudo, ou talvez, pode ser. Cabe a cada um perceber no seu o íntimo do seu ser o porquê que está passando por aquilo. Foi um descuido? Pediu para passar por aquilo? Ou existe uma necessidade de passar por aquilo para o seu progresso? Não cabe a nenhum de nós julgar, né? A julgar cabe somente a Deus que está no céu, e, conforme dito, ele concede o julgamento justo, porque ele é soberanamente justo e bom. Neste caso, é possível, então, que ele próprio, a pessoa tomada de arrependimento, haja escolhido essa expiação ou essa prova, no sentido da palavra de Jesus: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Pode ser que o Espírito tenha pedido para, então, vir com essa dificuldade ou essa limitação. Encaminhando-se, então, para o final, deixamos uma mensagem. Há uma verdadeira escalada de esforço pessoal para subirmos as montanhas da evolução e chegarmos ao nível de limpeza e pureza de coração, que é um trabalho de conquista de cada um processo de despojamento das camadas do ego, como de uma cebola, constituídas pelo egoísmo, vaidade, orgulho, ressentimentos, cobiças e todos os vícios que devemos fechar os olhos para chegarmos à pureza de coração. A bondade é nossa origem e o nosso destino, como ensina Jesus em Bem-aventurados os que têm puro o coração. Essa mensagem adaptamos do livro O Código do Monte, de Sérgio Lopes. Assim, meus irmãos, agradecemos do fundo do nosso coração por esta bela oportunidade de estarmos aqui hoje, refletindo a respeito do Evangelho de Jesus, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E agradecemos a todos que vibraram conosco durante esta explanação, para que possamos bem compreender o nosso Evangelho. Como dissemos no início, estamos vivendo o mês de setembro, hoje, iniciando a primavera, a estação das flores, onde as matas começam a ficar coloridas, os ipês florescem, né? Também as árvores nas ruas da cidade, os jardins, como o início, digamos, de um novo ciclo. As flores, que depois trarão o fruto, o alimento, que crescerá durante o verão da vida, para que colhamos mais à frente no outono. E, novamente, o inverno, para as nossas reflexões e a nossa preparação para um novo ciclo. Setembro Amarelo também é dedicado ao mês de preservação da vida. Viver a vida, cuidar da vida, cuidar do corpo, cuidar do espírito, sem desistir jamais, né? Lembrando que a cada momento de vida é precioso para que a gente possa crescer como ser humano e desenvolver em nós a nossa simplicidade e a nossa pureza de coração, pois é o caminho que o Cristo veio nos ensinar, quando disse: deixai vir a mim as criancinhas, com aquela pureza e simplicidade de coração.
Aprender a perdoar os erros, os nossos próprios erros, e perdoar os erros do nosso próximo, pois o perdão é a chave que Jesus nos ensinou. Como último ato, quando estava no suplício do Calvário: perdoai-vos, ó Pai, pois não sabem o que dizem ou não sabem o que fazem. O perdão, então, é a chave do amor, é a chave da humildade, da bondade e da aceitação do próximo. Então, pelo perdão dos nossos erros, nós nos libertamos. Pelo perdão dos erros dos irmãos, libertamos eles também. E assim somos libertos. Perdoando, que Deus nos perdoa. Amando a nós mesmos, amando aqueles, ao nosso próximo, amando a Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado pela atenção de todos, e que a pureza e a simplicidade de coração de que nos trouxe o irmão Curadar e que nos ensinou o Mestre Jesus esteja no coração de todos, hoje e sempre. Muito obrigado. Realmente o que você nos explicou e Curadades diz tão bem. Às vezes as pessoas vão a um determinado centro espírita, uma igreja, um templo evangélico, e coloca sobre a espiritualidade, sobre Deus, a responsabilidade pelo que está passando. Ele vai, eu estou aqui, me cure. Sendo que ele não enxerga a contrapartida, o próprio eu. Curadades deixa bem claro, ele poderia curar, mas se houvesse a permissão de Deus. Porque muitas vezes o que nos falta para a cura é o entendimento, é o proveito daquela prova. Muitas vezes aquela prova ainda não cumpriu o objetivo. Foi isso justamente o que você nos trouxe. Por que curar o olho se aquela pessoa, muitas vezes, tendo a visão, poderia ir, com o uso da visão, incorrer em coisas prejudiciais a ela? Logo no começo, quando eu aprendi a dar passe, eu tinha o hábito de pedir para mim aquilo que estava ofendendo a pessoa. E eu sofri as consequências disso. Você se apresentava com a dor de cabeça, você ia embora, pelo menos momentaneamente, sem a dor de cabeça. E eu ficava com ela para mim. Eu desejava, e Deus me permitia, porque isso tinha um objetivo para mim, que eu aprendesse. Aí eu fui conversar com uma psicóloga espiritual, virou para mim e falou assim: quem é você para ir contra os desejos da própria pessoa e os desígnios de Deus? Aquela pessoa pediu, implorou por aquela dor. Aquela dor tem um proveito para ela. E no momento em que ela atingir essa maturidade do proveito que ela precisa, ela vai se curar. O que você vai ter que fazer? Intencionar para que ela obtenha o entendimento mais rápido. Aí sim ela vai ter o proveito. E eu parei para pensar. Eu pedia, Deus me concedia, eu pedi para tirar daquela pessoa. E eu estava errado. Porque eu estava indo justamente contra os desígnios de Deus. E o que Curadades fala claramente através dessa passagem que você nos trouxe. Então, gente, não é assim, Deus não está me ajudando, não. Você já atingiu. É isso. Você já conseguiu, aquela dor já atingiu o proveito necessário para você?
O Marco Aurélio outro dia falou para mim, Marcos, que é um dos palestrantes aqui, a fruta verde não toma pedrada, amadureça. Meus irmãos, vamos passar a fluidificação das águas, rogando para que Deus deposite neste momento, através da fluidificação, as boas energias necessárias, a reparação do nosso corpo físico, a reparação do nosso corpo fluídico, corpo espiritual. Que essas águas nos sirvam a nos limpar de nossas imperfeições, de nossas doenças, de nossas mazelas. Que estas mesmas bênçãos cheguem a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, esta mesma oportunidade de melhora, de regeneração, de aproximação com o Pai. Que assim seja. Que assim Chegando seja. à segunda parte dos nossos trabalhos, o momento dos passes. É aquele momento em que a doação das energias por parte de cada um de nós, junto às bênçãos e luz de Deus Pai Todo-Poderoso, vai servir aos nossos irmãos. Pedimos, Deus Pai Todo-Poderoso, permita-nos saiamos em caravana neste momento, indo de encontro a todos aqueles que necessitam, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão em sofrimento, em desequilíbrio diante de suas provas. Que possamos, Pai, levar a estes irmãos o conforto da fé, o lenitivo à sua dor, o esclarecimento às suas dúvidas, a luz ao seu caminho. Pedimos por todos aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece. Pedimos em favor da espiritualidade amiga que coordena este trabalho, que nos permite sermos úteis com as nossas pequenas contribuições. E neste momento, eu peço para que cada um, no conforto de seu coração, eleve a Deus as preces, os agradecimentos, enquanto todos nós vamos recebendo o passe. Deus Pai Todo-Poderoso, peço que deposite a favor de cada um dos que estiveram conosco, daqueles que vão nos assistir, que vão vibrar ainda conosco, as parcelas de acordo com o seu merecimento. Peço, Pai, por todos aqueles que estão na escuridão, para que encontrem o conforto da luz de Deus Pai Todo-Poderoso. Agradeço ao Iraci e à Janete pela participação e sustentação do trabalho, né, Janete? E vamos neste momento. Iraci, você quer fazer algum comentário, algum agradecimento? Fique à vontade, eu já vou encerrar. Agradecer a todos os irmãos que nos estiveram conosco, vibrando. Agradecer o Walter, a César, por esta oportunidade. Agradecer sempre a Jesus e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, desta existência. E que todos nós possamos, a cada dia, a cada momento, dar um passinho adiante, sequer, na busca da nossa pureza e da nossa simplicidade de coração, de que fala o capítulo do Evangelho de hoje. E que possamos também dar um passinho adiante na compreensão dos desígnios de Deus para a nossa vida, com resignação, com calma, com paciência e espera, conforme diz a mensagem de hoje. Um excelente dia a todos, com luz
paz e amor. Muito obrigado. Meus irmãos, eu os convido para, neste momento, entoarmos um Pai Nosso, com muita fé, agradecendo a Deus por todas as oportunidades, pela bendita dor que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Jesus e muita luz. Que a paz de Deus esteja no lar, no caminho, no ambiente de trabalho, na vida de cada um de nós. Que assim seja. Lembrando que o Evangelho das 9 horas de amanhã vai ser com o nosso irmão Wellington, de Uberaba, lá da casa João Urzedo. Muito obrigado a todos. Jesus e muita luz. Iraci, muitíssimo obrigado por trazer esta luz aos nossos trabalhos. Que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja e te guarde. Que assim seja. Espera só um instantinho, por favor, Iraci. Tá bom.